de Carvalho. Gente, 9 da noite, Atlético recebe o Penharol na Arena MRV e tenta manter 100% de aproveitamento e também manter a série invicta do Milito. A série invicta do Milito. E aí eu vou mais uma vez aqui pro Garcês para falar de um Penharol que vive um bom momento. E eu acho que vai ser um 1-0, 2-1, eu acho. Apertado. Você. Eu estava até assistindo o jogo no fim de semana do Penharol com o Boston River, e ele jogou com um time quase todo titular, e no final da transmissão o narrador fala, eu acho que nós estamos diante do melhor time do futebol uruguai hoje. Né? E assim, ok, eu acho que é um bom time, assim, organizado nesse sentido da defesa, depende muito do individual. Me lembra muito o time do Filipão do segundo turno, né, que tinha uma certa organização no meio de campo, marcação, mas no meio para frente era depender demais da individualidade do jogador. Ok. Mas é um time que é raçudo, é um time que pega forte na marcação, é um time bem de Libertadores, né? O Diego Aguirre é a cara da Libertadores, né? Ele tanto é que faz um gol emblemático em 87, na final contra a América de Cali, La Fiera, como é conhecido lá, né? E ele tem uma história muito bacana com a Libertadores. E o time dele é muito aguerrido nesse sentido. Agora, não é um time maravilhoso, coletivo, que meta medo, um jogador, esse time tem que tomar cuidado. Lógico, tem que tomar cuidado com as bolas paradas do Léo Fernandes, que é um jogador que teve passagem no Fluminense, um canhotinho muito bom, habilidoso, tem um bom chute fora da área, bate bem na bola. O Max Silveira vive um bom momento, o atacante. Tem o Eduardo Darias que estava jogando. A única questão que está, inclusive na imprensa uruguaia, falando sobre quem seria o time titular, é que eles têm 3 baixas, né? O goleiro, Aguirre, que teve uma passagem não muito boa na América, mas já está um tempinho fora. O Mayada, o lateral direito, ele não deve jogar talvez o Milans, né? E o Cabreira, o Caranguejo Cabreira, que veio do Argentino Júnior, já trabalhou com o Milito. O Milito conhece ele, mas ele está machucado, não deve jogar. Então deve jogar o Sequeira, que jogou muito bem contra o Boston River, foi o melhor da partida. E tem um menino muito bom na volância ali. Aí eles estão na dúvida, se joga com mais um volante pegada, que é uma discussão que a gente está falando do Cruzeiro aqui agora, que seria talvez o Nacho Souza, ou coloca um meia mais, que eles estão jogando com um meia mais avançado, né? Que é o Gaston Ramírez. Aí vamos pegar o Atlético, vamos pegar só um volante? Aí eu acho que o Diego Aguirre não é tão burro assim. Então acho que ele vai botar mais um volante do lado da minha Garcia. Ô Bruno, você acha que a postura deles vai ser parecida do que foi jogando contra o Rosário? Que eles chegaram a ter até partes do jogo melhor do que o Rosário jogando lá na Argentina. Você acredita que vai ser uma postura parecida? É porque isso acontece muito no futebol sul-americano, né? Esses times vão enfrentar times brasileiros, eles jogam com as linhas recuadas. Mas lá no futebol uruguai, peruano, eles são os outros que vão jogar com recuada, eles têm que jogar para cima, né? Então o time que sabe tocar bola. Mas pegando um time com uma marcação mais forte como o Atlético, uma pressão mais alta ali, eu acho que eles têm dificuldade, né? Tanto é que o Lucas Hernandes já foi banco. Já não é mais titular. Né? Ele tá bem, eu não sei se é gordinho ou forte. Mas ele tá alimentado. Tá bem alimentado. Mas é um time que toma cuidado com essas bolas paradas. Ele joga no erro do adversário. Né? E se o Atlético não cometer tantos erros, eu acho que acaba até fazendo o resultado já no primeiro tempo, vai ficar mais tranquilo. Mas é o time que bate, viu? Bate bastante. Temos informações de possível escalação do time titular, El? Não, a informação que eu tenho é justamente essa, né? Que o Atlético deve retomar aí ao sistema que já tinha feito em outras oportunidades, jogando com 2 zagueiros e utilizando o Saravia para fazer aquela saída na linha de 3. É meu predileto, viu, cara? O Saravia jogando como um zagueiro pela direita, um terceiro homem da zaga ali, dessa ideia do Milito, pra mim é que melhor rende. Como faz bem um técnico, né? A um jogador, a um elenco, né? É isso aí. Incrível, né? Saravia, Gemerson, Alan Franco. O pessoal deve estar organizando uma novena. De pegar o Batalha, ter a cabeça de pegar o Batalha, tirar da volância, botar de zagueiro. Agora o técnico tem importância, mas ali atrás não, técnico bom. Agora o técnico tem importância, mas no anterior não tinha. Ninguém falou disso. É assim que vocês pensam de futebol, cara. É assim que vocês dois pensam. Ninguém falou disso. Eu acho importante a gente destacar alguns nomes mesmo que sofreram essa evolução nesses últimos 7 jogos. E o Saravia é um cara que merece todo esse entendimento. É o melhor jogador da defesa. Porque hoje no Atlético, a gente já não pensa mais o Atlético sem o Saravia. No sistema de jogo do Milito, a gente não pensa... Mariano... a gente não tem esse pensamento. E ele
proporcionalmente para tudo que ele sofria, para mim é o jogador que mais evoluiu. Tô com você. A gente tem destacado muito o Scarpa, porque, pô, o Scarpa teve participação em gols nos últimos jogos do Atlético. Ele tem gols marcados e assistências dadas, que era aquilo que ele deveria vir. É, exatamente isso. Mas a gente vê esse movimento que o Saravia vem fazendo, é de se exaltar. E o Gemerson também. Tem a ver com o Milito, mas para mim também tem a ver com o próprio Saravia. E aí é onde que eu chamo a atenção do jogador. O Saravia é um jogador, parece hoje, mais consciente daquilo que tem que fazer no momento sem bola. A gente não vê o Saravia. Uma das críticas ao futebol do Saravia, mesmo nos seus melhores momentos no Internacional, é um lateral que ataca bem, mas deixa muito espaço. O Saravia, ele tá marcando em cima. Mas e isso é o técnico, não é o técnico, técnico, Thiago. sim, é a sua cara. opinião que está... Você disse que é o técnico, cara, é a minha agora opinião. você falou que não é o técnico Thiago, mais. Você tá perdido, cara. Thiago, se você não teve aspecto cognitivo pra entender o que eu falei, tá não vai ser eu que vou te explicar. Você tá Você perdido. joga no YouTube depois, Você tá assiste a perdido. reprise, senta do lado de alguém e pede ajuda. Você tá perdido, Eu não vou te Balu. explicar mais. Você tá perdido, cara. Você acabou de falar assim, como é bom ter um técnico. O Sarabia evoluiu muito, mas eu não ponho só no técnico. O Sarabia é um jogador que mudou totalmente o perfil Não é de jogar. totó, não é Cara, pelo totó, amor de Deus, Thiago. É óbvio Depende que de é atitude. 80, Thiago. Não é totó. Quando você tem um técnico que chega lá e te explica, olha, faça isso. Sabe por que você tem que fazer isso? Já aconteceu. Que o Elton é um cara que defende muito o Milito, porque ele fala que ele quer, além de explicar o que o jogador tem que fazer, ele tem que como e o explicar porquê. por que o jogador tem que fazer aquilo. Ele chega pro cara e fala, velho, você vai fazer isso. O técnico convence o atleta. E, cara, não sou eu que falo isso. Eles vão te falar isso. Pergunta pros jogadores. O atleta não tem que Quando fazer o técnico- nada. É claro que ele tem que fazer. Ele Então tem tá que fazer bom. o que o técnico E eu fala pra ele tô fazer. falando bobagem ainda. Ele tem que falar o que o técnico fala. Tanto é que quando o Filipão chegava pra ele, Sarabia, você vai jogar aqui. O que a gente falava do Sarabia? O que a gente aqui tinha em relação ao Thiago, Sarabia? são orientações. Que ele As tinha que sair, decisões cara. em campo, quem são os dos jogadores. jogadores. Mas, cara, Parabéns, seu as Bartolomeu, decisões no me campo, socorro. elas passam pelas orientações do técnico. Sim, Então, elas são você chega pro importantes, técnico, Thiago. Você chega pro senhor e Thiago, fala, faz isso. Thiago. E você não consegue entender o que eu tô te falando pra fazer. Eu não estou adianta. desvalorizando o que o técnico está falando, mas ele Eu não tem entendi. tanta importância como todo mundo está dizendo. Mas São eu acho que jogadores ele tem que muita, decidem cara. em campo. Ele tem muita importância. Sim, O tem Atlético importância, mas outro. não tanta como você está bancando aqui agora. Porque se não, o técnico não tivesse a importância que eu estou dizendo que ele tem, o Atlético não tinha mudado esse tanto que ele mudou. Olha o que o Atlético é hoje, olha o que o Atlético era no início do Mas ano. como é que você tirava da conta do Filipão não dando importância pelos fracassos? Eu falei E várias agora vezes. você está dizendo que Eu só falei tem várias êxito por causa vezes do técnico. Que o que eu dizia do Filipão era, eu espero que o Filipão recupere o que ele conseguiu no ano passado, porque ele já me mostrou, com este elenco, que ele consegue fazer um bom trabalho. Eu disse isso aqui várias vezes. Em momento algum eu disse que o Atlético estava uma maravilha com ele. Sabe o que é o problema? Vocês acham que em algum momento eu vou me trair, como o Valu. O Valu é infiel com o pensamento dele. E demorou 1 minuto para ele ser infiel. Marília Mendonça me homenageou, inclusive. 1 minuto para ser infiel. Fez a música Você já Infiel viu em minha aquele homenagem. carimbo do infiel? O cara Aqui. fala uma coisa e depois fala outra. Cê Infiel, o Valu foi infiel, cara. Você se perde, eu já te falei, Eu tô falando- liga o cara, Waze o que que eu você tô tá te explicando, perdido. eu tô falando exatamente Liga o o que eu Waze que falei. você tá perdido. Eu tô A atitude sustentando do o que eu atleta, disse. a atitude do atleta, por causa do como e porquê, a atitude do atleta tem muita influência. Porque se você recebe uma orientação do seu gestor, Você precisa de porque você é um convencimento. cara de gestão. Você é um cara de Faria Lima. Se o seu gestor te aplica uma orientação e você não tem atitude para tomar, meu irmão, nada faz virar, se não. sentamos Então aqui eu no tô com programa- Garcês. É um pouco de cada coisa. Agora, é a importância é o de um tal do treinador 60-40. que diz como e porquê e a atitude do jogador de executar o que ele está pedindo. Mas tem um detalhe que o Valu disse aqui que você desconsidera. Não sei se é algo pessoal com o Valu. Que é o seguinte, a atitude do jogador. O jogador quer e o jogador segue à risca o que o treinador está fazendo. Sendo assim, o resultado é o melhor possível Mas por que para o treinador ele, para o convence? Gemerson. Tô Porque ligando o aqui pra treinador você, o viu, Thiago? convence. É porque o treinador o convence. E tem jogadores e jogadores. ligando Tem aqui, jogadores pera aí. que conseguem Maps. ter atitudes também. Ah, tá ligando que você Deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente senta aqui no programa, sentamos aqui, nós 5, e aí é o seu time, é um time que você falou assim, cara, esse time é bom. Você vem aqui e me convence de que o que a gente tem que fazer é o que a gente tem feito, eu vou continuar fazendo. Mas se você não tiver atitude, irmão. Mas se você chegar aqui e for um péssimo gestor e não conseguir me convencer disso,
Por que eu vou acreditar Você no tá que você tá me chamando falando? o Felipão de péssimo gestor? Mas ele foi no final, nesse início de temporada, ele Nossa, foi. rapaz, que tô surpreso. Mas nesse início de temporada ele foi mal no Atlético. Eu tô surpreso. A gestão, ela faz muita diferença. Claro e o técnico que faz muito mais diferença do que vocês estão Siga achando. na direção A noroeste gestão na em qualquer Avenida aí. Raja coisa Gabaglia, faz se em acha, direção ó. à Rua Radiante. Ele que foi infiel, ele foi infiel com o que Para ele tá você, dizendo. Thiago, se orientar. Ele não conseguiu manter a linha de raciocínio dele durante 2 minutos. Quem? O Valu. Ele teve que mudar a linha de Direção raciocínio para concordar noroeste na comigo. Avenida Raja Gabaglia, em direção à Rua Radiante. Você se achar, porque você tá Ele perdidaço. precisa se encontrar. Tá perdidaço. Vocês concordam comigo Deixa eu e só sabem retomar aqui, porque tá tergiversando, Eltinho. Eu vou te colocar e colocar o Bruno, porque o assunto tá muito aqui. Deixa eu colocar vocês na resenha. Sim. Porque é o seguinte, vamos lá. Você falou do Saravia, Sim. passou pelo Gemerson. O Otávio tá jogando pra cacete. E aí entra o Franco também. Aí ele pega, cara, ele saca ele pega um volante, traz pra jogar de zagueiro, você vê a escalação e fala, meu Deus do céu, esse homem é louco. Aí olha o crescimento do futebol do Franco, olha o que virou o Scarpa. Meu irmão, o Scarpa, presta atenção no que eu vou te dizer. Com o Milito, ele jogou 30% do tempo que ele jogou com o Felipão. E ele tem números absurdamente mais altos. Mais altos. Mas eu quero aproveitar que o Bruno está aqui. O Garcês fez um elogio ao Milito. Quando começou a surgir os nomes. E ele falou assim, Elton, a coletiva dele é muito boa de assistir. Porque ele explica o que aconteceu. Aí eu vou voltar sobre o Batalha ser o zagueiro na partida diante do Cruzeiro. Ele foi lá e explicou. Porque o Matheus Pereira foi o jogador que deu trabalho para o Atlético, circulando entre as linhas, fazendo um movimento de falso 9. Eu precisava de alguém que soubesse dar o combate nesse jogador que me incomodou na partida anterior. Ou seja, ele explicou, ele deu por A mais B o porquê estava fazendo. E não é problema fazer isso. Não. É importante fazer isso para a gente entender as situações. E voltando ao assunto desses nomes que têm ganhado um destaque, o Alan Franco é um personagem que deve ser estudado. O tanto que foi o crescimento desse cara, ele já vinha jogando bem com o Filipão. A gente já falava isso no período do Filipão. Mas é que agora tá muito bem. Muito bem. Que o Alan Franco, aquele que não era para ser reforço, que ele volta meio que assim. Ele volta do futebol argentino, voltou. O único nome da janela do Atlético no ano passado foi o Alan Franco, que não era uma janela, era assim, cara, é a porta tá aberta porque você é funcionário daqui. E ele acaba voltando e sendo importante para o Atlético com o Filipão. Mas o crescimento dele, o desempenho dele nos jogos do Atlético com o Milito é algo assim impressionante. Não dá para pensar no Atlético sem ele. Uma das características do Milito que eu sempre me chamou a atenção, além das coletivas que eu falei, é essa visão de enxergar naquele jogador a possibilidade de jogar como lateral, a possibilidade de jogar como zagueiro, porque são as características do jogador que podem encaixar nesse estilo de jogo. Isso é uma visão de técnico diferente, sabe? Que eu me agrada muito. O cara enxerga... O meu vô falava isso. Técnico, você tem que saber pegar um jogador e colocar na posição certa. Na posição que renda mais. Né? Tirar o melhor. Tirar o melhor do jogador. Tirar o melhor. Né? Então, essas são as grandes características do Milito e acho que ele tirou muito bem desses jogadores. Sobre o Alan Franco, eu sempre falei muito bem, quando ele chegou no Atlético, eu tinha acabado de voltar do Equador e eu tinha perguntado sobre o Alan Franco, porque ele era um dos destaques do Del Valle. E o pessoal fala assim, gente, aqui os jogadores equatorianos são muito voados, a cabeça não bate bem não, era meio Casares. Eles falavam, até deu o exemplo do Casares. Foi, eu sei bem então, o que é. Aí eles falam assim, o Alan Franco não, o Alan Franco tem um menino com cabeça boa, inteligente, obediente. Sabe? Esse menino vai longe muito por causa disso, porque ele sabe se comportar fora de campo, menino cabeça boa. Né? Não é deslumbrado. E aí ele veio e teve todos esses... É um filme, né, que aconteceu. Ele morre o pai, ele pega Covid, ele teve uma queda tecnicamente, fisicamente, e depende com essa volta, né? Então, é muito do técnico e muito do jogador também. O jogador se sente confiante naquele esquema. A gente está esquecendo disso, que a gente fala o jogador... Eu citei aqui o exemplo de alguns jogadores do Cruzeiro, não acreditar muito na ideia do Larcamón. isso acontece. Isso aconteceu no São Paulo também. O jogador de São Paulo não acreditar muito na ideia do Carpini. É verdade. Né? Então, depende muito disso. E os jogadores aceitaram muito facilmente a ideia do Milito, porque o Milito sabe trabalhar isso. Eu vi muitas entrevistas, eu já tinha visto muitas entrevistas do Milito, mas depois, antes dele chegar, eu vi algumas entrevistas na TC Sports, na ESPN na Argentina, que ele falando com detalhes que primeiro você tem que convencer o jogador.
que aquela ideia é boa. Isso acho que o técnico fala isso, mas você tem que convencer ele. Depois que ele se namora da ideia, é mais fácil dele jogar, porque ele sente a vontade e ele vai jogar o melhor dele. E quando a coisa começa a gerar resultado, o cara vai ganhando confiança, vai comprando mais a ideia. E aí ele tira o Saravia, ele bota o Saravia de novo no alto, o Alan Franco, né? O Zarate, que muita gente estava criticando também, o Zarate, que teve uma queda, voltou a jogar bem. Gêmeos. Daí ele vai girando o elenco, daí você tem menos problema muscular. Então a gente volta naquela discussão do Thiago. Técnico tem sim importância, muita importância. Muita. Não tanto quanto os jogadores. Só isso que eu quero dizer. Encostar o Thiago no programa, você lembra? Não é possível. Quando ele ficou quietinho. Mas os jogadores é igual o cachorro bravo. O Guardiola falava isso. Assim, gente, eu faço que meus jogadores cheguem no terço final. Lá, vocês decidem. São vocês que decidem. O Guardiola, você não me convenceu até hoje. Você tem razão nessa não, viu? A gente tem uma discussão sobre isso aqui. Eu faço questionamento. E você, inclusive, falou que tinha mais importância do que ele disse que tinha. Que ele, Guardiola, disse que tinha 30% de importância nessa coletiva e você disse que tinha bem mais. Só que agora você mudou de opinião, então, sabe não, por quê? Eu acho que é 40, Thiago. É 30 para 50, irmão. 30 para 50 são 20% só que agora você mais. mudou, só que agora você mudou de opinião, sabe por quê? 50 a 50. Porque é conivente com o momento. É conivente com o momento. Tem alguém que diz você algo... dá opiniões por conveniência. Ninguém aqui está dando opinião por conveniência. Não tenta me rotular como um cara que faz exatamente aquilo que você faz todos os dias aqui, que pra mim não pega não. Pra mim não pega não, entendeu? Mas não pega mesmo. E na hora que a gente encosta o homem ali, vem o Garcês e puxa o braço do cara. Ele tá com um mate ali escondido, ele vai tomar um matezinho com o Felipe. Nossa, um mate aqui. Deixa eu dar um recado aqui. Ô Paulo, eu recebi uma mensagem do Paulo aqui, grande Paulo lá do Buritis. Ô Paulo, eu te mandei uma mensagem 1 da tarde, eu fico com o telefone às vezes na mão aqui, meu filho, mas tá de olho no YouTube, nos recados que o Andrezão, meu editor, tá mandando. Eu não fico resenhando no WhatsApp, não, falando com a minha esposa. Ai, meu amor, vamos fazer compra, vamos não sei o quê. Ai, eu tenho que... Não, eu tô vendo aqui é o YouTube, o meu chefe mandando mensagem aqui no ponto, no WhatsApp, ó, vê aí, o que eu separei, não sei o quê e tal. Não consigo te dar. Agora, uma informação.